Olá pessoal, mais um Saúde é Vida começando para você aqui na programação da TV Câmara Campinas. Hoje nós vamos falar sobre o Março Lilás, o mês de luta contra o câncer do colo do útero. Mas antes eu tenho um recado aí para você. Para participar do Saúde é Vida e sugerir um tema para o programa é bem fácil. É só você entrar em contato pelo nosso WhatsApp. O DDD é o 19, o número é o 978293776. Vai aparecer aí na sua tela também um QR Code para você acessar pelo celular. O câncer do colo do útero é o terceiro tipo de câncer mais incidente entre as mulheres no Brasil e ocupa a quinta posição na região sudeste, segundo estimativas do INCA, o Instituto Nacional do Câncer. Mais de 17 mil novos casos são registrados anualmente no país entre 2023 e 2025. E para falar sobre esse tema, a convidada do programa de hoje é a Larissa Gomes, oncologista da Oncoclínicas e também mestre em tumores ginecológicos. Doutora Larissa, muito obrigada pela sua participação aqui no Saúde é Vida. Olá, Ana. Olá a todos. É um prazer estar aqui conversando com você sobre esse tema tão importante e falando sobre uma doença que é completamente erradicável, né, Ana? Que é passível da gente erradicar essa doença no nosso país. Com certeza, doutora. Para começar, então, na introdução desse assunto, vamos explicar para o pessoal que está em casa, acompanhando aqui o programa, o que é o câncer de colo do útero. Bom, o colo do útero, ele é a porção do útero em forma de canal que conecta com a vagina. O câncer do colo de útero, então, ele se desenvolve mais comumente nessa região, na zona de transformação, em que é passível da gente visualizar através do exame do Papa Nicolau. Quando a gente realiza o exame ginecológico, é feita a visualização direta do colo do útero. Então, quando a gente fala em câncer do colo de útero, é justamente alguma lesão que se desenvolveu nessa região e mais frequentemente ele vem para fora. É raro a doença em que a gente tem um desenvolvimento de um tumor ou de uma nodulação em que fica para dentro da cavidade uterina, e é nesses casos que é muito importante a mulher estar atenta aos seus sinais e sintomas, ou seja, prestar atenção naquilo que mudou, né? Se apresentou alguma coisa diferente, se está com uma dor diferente, porque isso pode auxiliar o diagnóstico. Mas, de uma maneira geral, o câncer de colo de útero ele é visualizado através do exame ginecológico, justamente por essa facilidade da visualização direta. Doutora, você falou desses sinais, né? Acho importante a gente falar quais então são esses sintomas, esses sinais aí que as mulheres precisam ficar realmente atentas. Nas suas fases iniciais, o câncer de colo de útero, ele pode não apresentar nenhum sintoma. Mas geralmente quando ele já está um pouco mais avançado, já envolve mais todo o colo de útero, ou envolve até mesmo ao redor, a parede lateral do útero, ou até mesmo o canal vaginal, a gente pode ter sangramento vaginal, um sangramento que pode não ser apenas na menstruação, é um sangramento persistente, ou até mesmo um sangramento durante a relação sexual, ou um corrimento que não melhora, uma secreção vaginal que não é normal, já foi tratada e permanece em quantidade, cor e odor. Ainda apresentar dor pélvica, dor para urinar ou dor para ir ao banheiro, evacuar, algum desconforto também durante as relações sexuais, tudo isso podem ser sinais de que há alguma coisa errada e que pode estar envolvendo o colo do útero. E sobre o diagnóstico, né? Você falou um pouquinho do exame de Papa Nicolau. Além desse exame, né, que é muito importante que a mulher faça, né, periodicamente, tem algum outro tipo de exame? Como que é, em geral, o diagnóstico desse tipo de câncer? Bom, o diagnóstico do câncer de colo de útero ele é feito através de biópsia. Então, durante o exame ginecológico, é feito o Papa Nicolau, que é aquele exame de esfregaço do colo do útero. Ao mesmo tempo, quando não é algo visível aos olhos, muitas vezes os médicos usam de artifícios como, por exemplo, a colposcopia,
que é um exame em que a gente coloca alguns ácidos que colorem o colo do útero e que facilitam a identificação de possíveis alterações naquela camada mais externa do colo do útero. Quando isso acontece, a gente tendo um achado suspeito no exame, é um indicativo de que a gente deveria biopsiar essa região. E outro exame que foi aprovado mais recentemente pelo Ministério da Saúde, que teve agora em março a portaria sendo aprovada e divulgada no Diário Oficial da União, foi o teste de detecção do HPV-DNA ou do DNA-HPV, em que é feita a coleta no colo do útero e pode ser feito também na parede vaginal ou na vulva, para identificar se essa paciente tem ali o vírus do HPV. Esse que é a principal causa do câncer de colo de útero. E uma vez que a gente identifica o HPV, é importante que a gente saiba, Ana, que nem sempre vai ter lesão. Então, a mulher ela pode ser portadora do vírus HPV e não ter nenhuma alteração no colo do útero. E aí você pode estar se perguntando, poxa, mas o diagnóstico daí foi do vírus e não da doença. Mas é importante, porque se a mulher tem, por exemplo, um subtipo do vírus HPV que poderia gerar um câncer, essa paciente ela vai receber orientação do seu ginecologista ou do médico que está atendendo ela a fazer um acompanhamento mais precoce. Porque geralmente a maioria das mulheres são imunocompetentes e conseguem ter competência imunológica para combater o vírus. E é o mesmo passo em que, se é feito o exame ginecológico e descoberto alguma lesão muito inicial, muitas vezes a gente consegue já tratar ali ou já acompanhar e resolver o problema precocemente, evitando que essa paciente tenha um diagnóstico muito tardio e que precise de fazer uma cirurgia, ou uma quimioterapia, ou uma radioterapia lá na frente. Interessante também, né, a gente reforçar que o HPV, ele é uma infecção que não apresenta, né, muitas vezes sintomas, né, doutora? Isso que dificulta também o diagnóstico. Exatamente. O HPV, quando a gente tem a infecção ou contato com ele, não necessariamente a gente vai ter algum sinal infeccioso, alguma inflamação, febre ou algum outro comemorativo. E geralmente isso ocorre justamente em infecções genitais persistentes pelo vírus HPV que gera o câncer do colo do útero. Isso ocorre, né? Se a gente olhar as pessoas que desenvolvem o câncer, 90% dos casos. Essas infecções pelo vírus HPV, elas são consideradas sexualmente transmissíveis, faz parte das doenças sexualmente transmissíveis. E ela é muito incomum tanto em homens quanto mulheres. Né? Às vezes a gente fala assim, existe até um mito de achar que o HPV é coisa só de mulher, e não é, né? Mas é importante a gente lembrar que tem alguns outros fatores de risco que facilitam essa infecção persistente do HPV e uma baixa resposta da nossa imunidade frente ao vírus. Um desses fatores de risco, por exemplo, é o tabagismo. Pacientes que fazem uso de cigarro, fazem uso de cigarro eletrônico, que fumam há muito tempo, essas pacientes acabam desenvolvendo uma inflamação crônica e que facilita o desenvolvimento de doenças oncológicas, de câncer. Ainda, a baixa imunidade frente ao uso de medicamentos ou presença de imunodeficiências, isso pode acarretar em facilitar com que o corpo não consiga combater o vírus do HPV e desenvolva um câncer também. E isso leva anos, né, Ana? É importante a gente falar que isso não é algo que acontece da noite para o dia. Então, por isso a importância de realizar o Papa Nicolau, fazer o rastreamento com o próprio teste de DNA e essa rotina ginecológica, para a gente poder identificar possíveis lesões pré-malignas ou pré-cancerosas, e ainda a questão da vacina, né? Doutora, o Papa Nicolau, ele deve ser feito de quanto em quanto tempo? Qual que é o período aí ideal para que as mulheres façam esse exame? Então, o Papa Nicolau, ele é indicado pelo Ministério da Saúde para mulheres de 25 a 64 anos de idade. Essa rotina, ela deve ser feita as primeiras 2 coletas anualmente. Se não tiver nenhuma alteração, o Ministério da Saúde autoriza que ele seja feito a cada 3 anos. É importante a gente lembrar que pacientes que têm HIV
ou algum problema no sistema imunológico, como eu havia comentado, esse exame ele deve ser feito anualmente, para que a gente identifique precocemente se a paciente apresenta alguma célula, alguma alteração naquele colo de útero. Lembrar que o Papa Nicolau ele é um exame indolor, é um exame rápido e simples. E ainda um erro muito frequente, quando eu estou apresentando um sangramento, não, né, já passou o meu período menstrual, mas mesmo assim eu continuo sangrando, alguma coisa está errada, insista, faça um exame ginecológico. E é importante que seja feito Papa Nicolau mesmo assim, para identificar, porque às vezes é alguma lesão que está causando esse sangramento. E até lembrar que o exame de Papa Nicolau ele é oferecido pelo SUS, né, o Sistema Único de Saúde. Então, as mulheres podem buscar a unidade mais próxima aí da residência, né, e fazer o exame, né, agendar para fazer o exame. Perfeito. E ainda lembrar que mulheres grávidas também podem coletar o Papa Nicolau sem ter comprometimento à sua saúde ou à saúde do bebê. Então, se é algo que a paciente precisa fazer, não fez, é no período que deveria coletar o seu Papa Nicolau, vá ao médico, consulte. Isso é disponível no SUS. É um exame importante e capaz, de novo, de precaver de um diagnóstico tardio ou de uma doença muito ruim, como o câncer do colo do útero. É só para as pessoas entenderem melhor, doutora, porque esse exame ele vai detectar exatamente aquelas lesões que podem se transformar em câncer, é isso, né? Isso, exatamente. Esse exame, ele faz um esfregaço da parede do colo do útero e colocado em lâmina. E essas lâminas, elas são avaliadas e a gente consegue avaliar as células ali presentes. Então, nós conseguimos identificar se há alguma alteração precursora de câncer ou se há alguma alteração que já é um câncer, ou ainda com uma pesquisa do HPV-DNA, se você tem o HPV ali presente, mas não tem nenhuma alteração na parede do colo do útero, ou já tem o HPV e tem uma alteração na parede do colo do útero, e intervir precocemente. Eu acho que outra coisa importante de se destacar é que o câncer do colo de útero, ele é a principal causa de morte por câncer nas pacientes abaixo de 36 anos. Mas a gente também tem visto um aumento importante nas pacientes idosas. E aqui eu acho que é importante a gente fazer um apelo. Nas mulheres que têm mais de 64 anos, né, que o Ministério ele fala para ir até os 64, mas as mulheres que têm mais de 64 anos e que vão interromper o seu exame de rastreamento, é importante que elas tenham tido pelo menos 2 anos seguidos de exames normais, pelo menos 2 anos. Algumas recomendações da literatura vão até além, vão até 5 anos, para que a gente possa interromper, porque hoje em dia a nossa população está vivendo mais e também tendo relação sexual até mais tarde. Então, mulheres com mais de 64 anos que nunca fizeram o exame do Papa Nicolau, acho muito difícil a gente simplesmente tirá-las do rastreamento. Acho importante que a gente indique que elas mantenham esse acompanhamento. Claro, depois de passar aí um tempo, feito esses de 2 até 5 anos de exames, e todos eles normais, aí acredito que sim, é possível da gente suspender o rastreamento. Doutora, falando um pouquinho ainda, né, do HPV, quantos tipos de HPV existem? A gente sabe que existem mais de 100 subtipos de vírus HPV. E quando a gente fala em HPV, esse vírus, ele tem dois subtipos que são principalmente ligados a verrugas genitais, como por exemplo o 6 e o 11, e ainda o 16 e o 18, que são considerados de alto risco para o desenvolvimento de câncer. E é justamente esses subtipos e conhecimento deles é que nos permitiu o desenvolvimento das vacinas. Tanto é que a primeira vacina que surgiu contra o HPV, ela buscava justamente atacar esse subtipo 16 e 18. Lembrar que, ainda, com a nossa imunidade competente, nós somos altamente capazes de combater esse vírus e eliminá-lo. Ou seja, nós conseguimos evitar o desenvolvimento de uma doença. O que a vacina traz de benefício é que ela aumenta essa chance de nos prevenir contra infecções por esse vírus e também diminui a incidência de lesões
pré-malignas. Então, por isso que a gente fala tanto na vacinação e no quanto ela é capaz de nos proteger. Com certeza, doutora. Esse tratamento, né? Na verdade, não sei se é bem esse o termo, né? A gente fala assim, a mulher identificou que ela está com HPV. Teria um tratamento para isso ou, como você disse, o próprio organismo, se tiver bem, né, com a imunidade em dia, vai conseguir eliminar esse vírus? Como que isso funciona? Essa é uma pergunta muito frequente no consultório. Uma vez que você tem um HPV, o que a gente precisa saber é se você, no seu exame ginecológico, no seu Papa Nicolau, apresenta alguma alteração ou não. Se você não apresenta nenhuma alteração no exame do Papa Nicolau e apresenta HPV positivo no colo do útero, a gente recomenda que o Papa Nicolau seja feito mais precocemente. Agora, se a mulher já apresenta alguma alteração no colo do útero, muitas vezes a gente já tem a necessidade de fazer alguma intervenção, fazer uma biópsia, tentar identificar o que que é, e às vezes até mesmo fazer algum tratamento. Esses tratamentos, eles são tratamentos locais e que são feitos muitas vezes pelo próprio ginecologista ou pelo próprio médico do posto de saúde. Ou às vezes necessitando de algum encaminhamento, dependendo do lugar em que é essa unidade básica de saúde. Segundo, a grande maioria das vezes, se são lesões pequenas, que a gente chama, por exemplo, a gente divide em subcategorias, como, por exemplo, neoplasia intraepitelial 1, né, que é a pequena camada inicial que tem o envolvimento, ou que tem alguma alteração, e que isso é decorrente do HPV. Às vezes, realizando a vacina ou melhorando a nossa própria imunidade, a gente tem relatos na literatura de que essas lesões elas regridem. Então, por isso a importância do acompanhamento e por isso também que o Ministério da Saúde fez esse esforço de trazer esse teste do DNA HPV, porque aí eu consigo identificar se o HPV está presente lá ou não e se a paciente tem ou não alguma alteração para eu poder tomar a melhor conduta. Outra coisa importante, quando você é diagnosticada com um HPV e não tem nenhuma alteração ou já apresenta alteração do seu Papa Nicolau, converse com seu médico sobre a disponibilidade de fazer a vacina contra o HPV. A gente tem a vacina no SUS, como a gente já comentou, e também tem a vacina que é realizada no setor privado. E quando a gente fala de a gente vai falar em breve sobre isso, mas em algumas situações é permitido com que a gente faça a vacinação até mesmo no sistema público de saúde, se tiver o laudo médico explicando que essa paciente tem um maior risco e que está contemplada conforme as orientações do Ministério. Doutora, além, né, dessa infecção pelo HPV, há outros fatores que podem aumentar o risco da mulher desenvolver o câncer do colo de útero? Existe aí o fator genético também? Não, na verdade, aqui no câncer do colo do útero é muito raro ter correlação genética. Quase 90%, mais de 90% dos casos, eles são desenvolvidos pelo vírus HPV. Outras causas aqui que auxiliam, no desenvolvimento do câncer de colo de útero é justamente a questão do tabagismo, que eu já comentei. Então, pessoas que fumam cronicamente há muito tempo, pessoas que apresentam baixa imunidade, então aqui leia-se, pessoas que têm o vírus HIV, ou ainda pessoas transplantadas, ou pacientes que estão em tratamento por uma doença oncológica, como, por exemplo, uma mulher que está em tratamento por câncer de mama, está fazendo quimioterapia, está com redução da sua imunidade, que a gente sabe que pode acontecer durante o tratamento, essa mulher, ela tem um risco maior de desenvolver um câncer de colo de útero se ela tiver o HPV presente lá no colo do útero. Então, por isso a importância no acompanhamento. Outra coisa que eu acho que vale a pena citar aqui, pessoas que têm uma doença rara, mas que é correlacionada também ao HPV, como por exemplo a papilomatose respiratória recorrente, essas pessoas elas podem fazer a vacinação também para se precaver, porque a gente sabe que elas têm um maior risco de desenvolver essa doença.
Doutora, como que é feito, falar um pouquinho agora da parte de tratamento, né? Como que é feito, em geral, o tratamento do câncer de colo do útero? Bom, o tratamento vai depender do grau em que você descobriu, né? Para a gente descobrir qual a extensão do tumor, é necessário que se façam alguns exames, como, por exemplo, tomografias de abdômen, pelve, e até mesmo do tórax, se a gente suspeitar de alguma doença mais à distância. Ou tomografia ou ressonância nuclear magnética, para nos auxiliar a ver qual que é a extensão dessa doença dentro da pelve feminina. Uma vez feito esses exames e com a biópsia confirmando que se trata de um câncer do colo de útero, a gente cai numa classificação e baseado nessa classificação, que é o chamado estadiamento, eu consigo determinar qual o tratamento que a minha paciente deve seguir. Quando a gente fala em termos de tratamento para doenças iniciais, muitas vezes apenas a cirurgia é o suficiente em que podem ser feitas cirurgias. A gente está falando aqui de uma população que geralmente é nova e que tem desejo de engravidar. Então, a gente está falando de cirurgias que podem preservar a fertilidade, e isso num cenário inicial. Quando, num cenário mais avançado, em que, por exemplo, o câncer do colo do útero já invadiu as paredes próximas ao colo do útero, laterais ao útero, geralmente, essa doença já tem um envolvimento vascular ou linfático ou acomete linfonodos, é necessário um tratamento complementar com quimioterapia ou radioterapia. Até antigamente, até pouco tempo atrás, para essas pacientes havia apenas um esquema de quimioterapia junto à radioterapia. Hoje em dia, com o advento, né, de todas as tecnologias que a gente tem, nós sabemos que até mesmo no SUS é possível fazer quimioterapia isoladamente, em alguns casos, seguido de químio e radioterapia. Então veja que a gente está saindo de uma doença que poderia ser precavida, né? Poderia ser identificada precocemente e não fazer nada, até fazer um tratamento extremamente agressivo que chega ao ponto de falar em quimio e radioterapia ao mesmo tempo, que é bastante agressivo para as nossas pacientes. Falando no pior cenário, quando uma doença já está muito avançada e já produziu metástases, infelizmente, o único tratamento passível para essas pacientes acaba sendo quimioterapia isolada. Doutora, como você disse, né, a vacina, né, do HPV, ela é uma luz aí no fim do túnel, né? E só que infelizmente muitas mulheres mais velhas que têm esse tipo de câncer não tiveram acesso a essa vacina, né? Isso é uma pena, né? É uma pena. E por isso também, Ana, que eu acho que o Ministério vem ampliando essas indicações, né? Não só pela questão do envelhecimento populacional, e também porque faço parte de uma geração que não teve a oportunidade de fazer a vacina contra o HPV na escola, quando a gente era jovem, né, adolescente, mas também porque a gente sabe que a vacina, ela é segura e eficaz, não apenas contra o câncer do colo do útero, ele também protege contra outros tipos de câncer, né, como por exemplo, de vagina, de vulva, canal anal, no homem de pênis e também em ambos de boca e garganta. Então, assim, hoje em dia existe um esforço para ampliação nessa cobertura vacinal, né? Se a gente olhar as indicações do Ministério da Saúde, até pouco tempo atrás, era apenas meninos e meninas dos 9 aos 14 anos. Hoje em dia, isso já ampliou. A gente sabe que é indicado desde o ano passado, se eu não me engano, abril do ano passado, que a ministra da Saúde definiu como meta realizar a vacinação de meninos e meninas 9 a 14 anos, uma dose única, e para grupos mais específicos fazer o esquema de 3 doses, como, por exemplo, pacientes que têm o HIV, transplantados, pacientes que estão em vigência de algum tratamento oncológico, esses pacientes que eu comentei que têm papilomentose respiratória recorrente, ou até mesmo pacientes ou pessoas até 45 anos de idade que tiveram alguma exposição ao vírus HIV.
Vou dar um exemplo aqui. Nós médicos, quando estamos fazendo algum procedimento, por exemplo, nos cortamos, acontece algum acidente, tive contato com o vírus HIV, está indicado que a gente faça profilaxia para o vírus HIV. Isso existe e é disponível, inclusive, nas unidades básicas de saúde. Quando isso acontece, a gente toma algumas medicações e, ao estar usando essa medicação e estar nesse período de risco de infecção do vírus, está indicada a vacina do HPV. Então, por isso que eu falo, sempre que a gente puder, tem que conversar com o médico sobre isso, porque às vezes você pode ser contemplado a utilizar a vacina que é oferecida pelo SUS, e caso você não esteja nesses grupos que eu comentei, nesse público-alvo que o Ministério estabelece, nós podemos realizar a vacina contra o HPV no sistema privado, né? Fazer pagar para ter o acesso à vacina, seja ela quadrivalente ou a nonavalente. A gente, né, que não teve acesso a essa vacina aí na nossa da infância para a adolescência, né? E a gente tomou essa vacina um pouco mais tarde. Ela vai ter o mesmo efeito, a mesma proteção do que se a gente tivesse tomado lá atrás? Sim, Ana, os dados mostram que, mesmo tendo contato com o vírus HPV, realizando a vacina, você reduz drasticamente a chance de desenvolver alguma doença pelo vírus HPV. Inclusive, os estudos são bem interessantes. Eles mostram que pacientes que não tinham tido contato nos protege mais. Quem teve contato e isso reduz a virulência, reduz a chance da pessoa desenvolver alguma coisa. E aquelas pacientes que apresentavam, por exemplo, alguma alteração, alguma lesão pré-maligna, estavam em acompanhamento, a vacina é capaz de involuir essas lesões. Então, veja o quão importante é. Hoje, se uma paciente, por exemplo, aparece para mim no consultório com câncer de colo de útero e não fez a vacina, eu tendo a indicar a vacinação, porque eu sei que até com que se inicie o tratamento, essa vacina vai ajudar, por conta de ter muita correlação com a imunidade. Então, assim, a gente sabe que é algo que está ainda sobre muita análise, muita pressão como um todo no mundo, porque essa é uma doença que tem chance de ser erradicada. Hoje em dia, a gente sabe que realizar a vacina, mesmo já tendo passado esse período que a gente comentou, ele é capaz sim de reduzir e te trazer benefícios para que não desenvolva nenhuma doença no futuro. Doutora, agora a gente vai fazer um rápido aí intervalo, porque no próximo bloco nós vamos falar sobre a importância do Março Lilás, campanha que busca garantir a redução da mortalidade relacionada ao câncer do colo de útero, fortalecendo a conscientização das mulheres sobre o autocuidado. Nós já voltamos. Estamos de volta com o Saúde é Vida e hoje falando sobre o Março Lilás, que é o mês de luta contra o câncer do colo de útero, com a oncologista Larissa Gomes. Larissa, agora estamos aqui, né, de volta no segundo bloco. Larissa, eu gostaria que você falasse, então, né, que a gente explicasse um pouquinho aqui para o pessoal que está em casa também acompanhando, qual que é a importância, então, exatamente dessa campanha, dessas ações como o Março Lilás, especialmente, né, no mês que é dedicado aí às mulheres. Ana, não sei se você sabe a história do Março Lilás. Março Lilás foi uma campanha idealizada por uma médica oncologista, Raquel Cossetti. A doutora Raquel, ela desenvolveu essa campanha, na verdade, no mês de março, pensando em utilizar a questão de ser o mês das mulheres, né? Dia 8 de março é comemorado o Dia Internacional da Mulher. E por conta disso, e também vendo um número crescente do câncer de colo de útero no nosso país, né, em que a gente tem 17 mil casos por ano, 7 mil mortes por ano, que é muita coisa, né? Principal causa de câncer de morte
por câncer em pacientes abaixo de 36 anos. Foi por esse motivo que ela pensou, vamos fazer alguma coisa, e a cor da conscientização do colo de útero é lilás. Então, por isso que a gente trouxe o Março Lilás. Desde 2016 é realizada essa campanha de conscientização. E qual que é a base dessa campanha? É justamente falar que ela é uma doença 100% prevenível, uma doença que, se eu utilizar a vacinação nos nossos adolescentes e crianças, e também nesses adultos que têm um risco maior, e aliar o Papa Nicolau, que é um exame que, como você mesma comentou, está disponível no SUS, é fácil, seguro e acessível, eu consigo identificar muito precoce essa doença e evitar que esse número tão grande de 7.000 mortes por ano siga sendo frequente, né? Então, por isso, o Março Lilás vem para fazer um apelo, não só ao Estado, mas principalmente à nossa população, né? Que ela esteja atenta, procure o seu médico, vá, não falte às consultas. Eu já trabalhei no SUS, tinha uma coisa que me indignava, era o povo faltar. Às vezes demorava meses para marcar e não ia. E às vezes está deixando a oportunidade de alguém que está precisando ir lá e fazer um diagnóstico precoce. Então, assim, meu apelo aqui à população é: não falte às suas consultas, marque os seus exames com regularidade. Uma vez por ano, pelo menos, passe no médico, no posto de saúde, com o ginecologista ou até mesmo clínico geral. Faça os seus exames de rotina, descubra se você tem ou não indicação de fazer a vacina, mesmo estando fora dos 9 e 14 anos, porque às vezes só essa atitude já pode nos ajudar a baixar esses números e me ajudar, como médica, a não ter que ficar dando esse tipo de notícias tão cruéis aí para pessoas tão novas, que estão interrompendo as suas vidas, deixando de lado seus sonhos de ter filhos, muitas vezes, para fazer um tratamento extremamente agressivo. Exatamente, né, doutora? Então, nesse sentido, a gente pode falar que essa doença, ela tem quantos por cento de cura aí, se for tratada já logo no início, né? Com todas essas estratégias. A gente fala em até mais de 90% de chance de cura se identificado precocemente. Então, por isso, a necessidade de um acompanhamento de rotina e realizar esse Papa Nicolau bem feito. E por isso que eu comentei também, Ana, se você identificou algum sinal, algum sintoma, mudou alguma coisa, procure um médico, procure auxílio. Não fique esperando, a gente sabe que às vezes demora, né? A gente sabe que o sistema também é difícil, mas esteja atenta, não ignore os sintomas e não ignore os achados também dos exames, né? Que às vezes as pessoas recebem o exame e não olham, né? Não checam, não vão lá no médico para conferir. Então, não deixe para depois o que pode ser feito hoje, porque a gente está falando aqui numa redução muito importante e a detecção precoce possibilita a cura dessas pacientes. Certeza, né, doutora? E também acho que se informar é sempre importante, buscar sobre a doença, o que que é. O que a gente está fazendo aqui já é um caminho muito, né, legal de informar a população, mas sempre está buscando, né? Sempre conversar com outras pessoas também que tiveram a doença, para aí, né, ter bastante informação, ter bastante conhecimento. Isso eu acho que é uma boa, ajuda bastante também, né, a população. Com certeza, a gente trazer informação para a população, informação de qualidade e dizer, não para alarmar, mas para dizer assim, olha, a gente tem como se precaver disso tudo. E se a gente parar para pensar, as pessoas falam muito assim, que tem muito medo de câncer, né, Ana? Mas assim, vamos parar para pensar. Eu tenho duas vacinas que combatem câncer. Uma é amplamente utilizada, a vacina contra a hepatite B, né, que evita o câncer de fígado. Segunda vacina, que já não é tão utilizada, é a vacina do HPV. Um dos motivos é esse que a gente comentou. Eu e você fazemos parte de uma geração que infelizmente não foi contemplada. Mas a gente está aqui falando sobre isso. Eu, né, já tive a oportunidade de me vacinar, fiz o pagamento lá na rede privada, mas é importante a gente lembrar que isso existe, né? E que é passível de ser feito se você procurar ajuda, se você procurar informação de qualidade e for atrás, é algo que vai fazer diferença na sua vida. Trazer essa erradicação é fazer uma geração nova dos nossos filhos, nossos netos, sem ter que se preocupar com essa doença tão agressiva.
certeza, doutora. Tem algumas dúvidas aqui que eu pontuei que o pessoal sempre pergunta, né, quando esse é o tema. O sangramento vaginal na menopausa, ele pode ser sintoma de câncer do colo de útero? Excelente pergunta. Pode. Como eu estava comentando, a gente tem visto um aumento no número de casos de câncer de colo de útero em pacientes 60 a mais. O que está acontecendo? As pacientes estão vivendo mais, estão tendo relação sexual e muitas vezes interrompendo precocemente esse exame de rastreamento. E quando eu entro na menopausa, a grande maioria das vezes em que ocorre um sangramento uterino que não é mais esperado, a gente tem uma chance considerável disso ser câncer. Principal causa é a atrofia, é falta de hormônio mesmo, a pele fica muito sensível, então é fácil ter um sangramento. Mas se esse sangramento ele é persistente, a gente sempre tem que investigar. A gente tem também não só apenas o câncer de colo de útero, mas também, por exemplo, o câncer de útero, que se apresenta dessa forma, né? O câncer de endométrio ou do útero, 90% das pacientes apresentam algum sangramento. Então, assim, sangramento na pós-menopausa é ida ao médico. É sinônimo de ir ao médico, realizar exame ginecológico, realizar um ultrassom, identificar a causa, se tem alguma alteração no colo de útero, se tem uma alteração no útero, ou é um diagnóstico de exclusão em que nós não temos nenhum achado e isso foi uma atrofia, né? Foi por conta da falta de hormônios. Outra questão também que sempre gera aí uma dúvida muito grande entre as mulheres, né? O mioma, ele pode virar câncer de útero? Útero. Não, na verdade, assim, é muito raro a mulher que tinha o mioma e desenvolveu algum câncer. Raro, assim, ao ponto de ser, de novo, um diagnóstico muito difícil de ser realizado, porque isso geralmente não são bem miomas, né? A imagem parece ser mioma, a biópsia é um mioma, mas houve alguma transformação ali que levou ao desenvolvimento de um câncer. Isso é muito raro, né? E a gente geralmente tem a diferenciação nos exames de imagem, alguns sinais na imagem que nos levam a pensar que aquilo não é apenas um mioma. E muitas vezes esse diagnóstico de um câncer que veio de um mioma, na verdade não era isso, era um câncer e as pessoas achavam que era um mioma, né? Então, o que que acontece? A pessoa vai operar esse mioma, vai por algum motivo para cirurgia ou para biópsia, e quando isso acontece, não era um mioma, era uma doença oncológica. Ou ainda, se a gente parar para pensar em termos de frequência, o mais frequente na população é que seja realmente um mioma. O que que a gente precisa fazer? Eu tenho um mioma, então preciso operar para ter certeza que não é um câncer. Não é isso. Se você tem um mioma uterino, a gente precisa acompanhar, fazer ultrassom com regularidade. Por isso que o médico pede. Porque se ele tem um aumento de tamanho, mudou a característica, ele tem alguma vasos em volta, tá diferente. Aí sim que segue-se a investigação. O grande problema, Ana, é que às vezes a pessoa tem um mioma, nunca mais faz exame, né? Some, não aparece, volta anos depois. E aí que acontece, às vezes, da pessoa descobrir e falar que o mioma que trouxe o câncer, entendeu? Exatamente, doutora. Uma outra ainda questão, os cistos ovarianos, eles representam algum risco? Ou seja, eles também podem virar algum tipo de câncer? A gente tem a avaliação de cisto ovariano, uma recomendação muito precisa, isso por guidelines tanto internacionais quanto brasileiro. Sempre que a gente tem um cisto ovariano, a gente faz uma classificação. Assim como no câncer de mama a gente tem a classificação do BIRADS, que as pessoas já devem ter ouvido falar, a gente tem no ovário o ORADS, que é, na verdade, uma classificação que auxilia o médico a saber que se aquilo é uma lesão potencialmente benigna, ou com características malignas, ou maligna mesmo. E muitas vezes, a mulher que tem cisto de ovário, a gente precisa olhar se ela está em qual período do ciclo menstrual, se ela realmente não está ovulando. Às vezes a gente repete aquele ultrassom e sumiu aquele cisto. Era um período de ovulação em que a paciente estava. Além disso, dosar os hormônios para ter certeza que isso não tem correlação hormonal. Ainda,
se ela não é portadora da síndrome de ovários policísticos, né? Precisa excluir todas essas causas antes de citar o cisto como um fator de risco e pensar em câncer, né? Além disso, se é um cisto isolado, entra nessa classificação que eu comentei do OHADS. Então, tendo a classificação, você consegue determinar se é um cisto que eu preciso investigar, fazer uma ressonância ou até mesmo fazer uma cirurgia. E não é raro a gente operar a paciente e ser um cisto benigno. Ele é mais comum do que o maligno. Doutora, agora, mito ou verdade? Eu sei que você já falou um pouquinho sobre isso no primeiro bloco, mas é legal a gente reforçar aqui também no segundo. Os homens não desenvolvem doenças relacionadas ao HPV. Esse é um mito muito frequente. Como eu comentei, o HPV no homem desenvolve o câncer de pênis. E o homem, ele pode ser o transmissor do vírus HPV, assim como a mulher. Então, uma vez que você tem o contato com o vírus HPV, você pode transmiti-lo para outras pessoas. Então, outra coisa, assim, é você achar que a camisinha vai te precaver. E, na verdade, a camisinha não necessariamente vai precaver que você tenha um contato com o vírus HPV. Quando a gente tem contato sexual, isso pode acontecer de N formas e que pode sim te transmitir o HPV. Então é importante a gente lembrar, acabei matando dois mitos de uma vez só, né, Ana? Foi Um exatamente. da camisinha e o outro, o do homem. Então, o homem também pode ter HPV e é por isso que a vacinação inclui eles, né? Inclui meninos e meninas. Doutora, agora toda mulher com HPV vai ter o câncer de colo do útero? Não. A mulher que tem o HPV detectado, ela não necessariamente vai desenvolver câncer, porque a grande maioria de nós, mulheres, somos capazes de combater, termos imunidade competente para eliminar o vírus e evitar que se desenvolva lesões no colo de útero e, por consequência, o câncer de colo de útero. Então, uma vez que você descobre que possui o HPV, você possui duas indicações. Uma, realizar a vacinação, conversar com o seu médico sobre a vacinação, e segundo, conversar com o seu médico sobre o acompanhamento. Descobrir se você tem ou não alguma alteração que possa facilitar o desenvolvimento de alguma alteração, né, de alguma doença, ou não. Doutora, agora eu gostaria de falar um pouquinho da fertilidade, né? Essas pacientes que precisam aí fazer uma cirurgia, precisam entrar em tratamento, descobriram aí que estão com câncer de colo, né, do útero. Como que fica essa questão da fertilidade, né? Como que isso é trabalhado após esse diagnóstico? Gostaria que você explicasse um pouquinho. Perfeito. Lembrar que quando a gente fala em termos de cirurgia, a gente está falando geralmente de doenças iniciais. A gente tem alguns tipos de cirurgias que são realizadas para o câncer de colo de útero. Um deles é bem conhecido, que é o chamado conização. Outro dele é a traquelectomia. E ainda a retirada do útero por completo, né, que a gente chama de histerectomia total ou até mesmo a histerectomia radical. Quando a gente fala em preservação de fertilidade, ou seja, uma mulher que descobriu uma doença extremamente inicial e que gostaria de ser mãe no futuro, de gestar no futuro, a gente tem duas opções para essa paciente. Uma delas é conização, em que é feita o recorte em formato de um cone do colo do útero e que engloba toda a base ali do colo até afundar em direção ao canal cervical que liga ao útero. A traquelectomia ela já é uma cirurgia um pouquinho maior que consiste na retirada total do colo uterino até a união lá com o corpo do útero e ela acaba na remoção dos ligamentos ali, né, que a gente tem ligamentos para sustentar a posição, né, do colo do útero e que seriam um local ali de disseminação desse colo de útero. O que, que vai determinar se essa paciente vai fazer uma conização ou uma traquelectomia? O que determina é justamente aqueles exames iniciais que eu comentei, né? Então, por exemplo, fazer uma biópsia, ter um resultado de anátomo patológico compatível com câncer. Segundo passo é sempre realizar uma ressonância, porque a ressonância consegue nos dizer qual o tamanho ou não que você tem,
dessa doença e se isso se estende ou não para a parede pélvica ao redor ou até mesmo para linfonodos. Então, por exemplo, doenças iniciais que têm menos de 4 centímetros, doenças que não têm nenhum envolvimento, a gente pode discutir e realizar a preservação da fertilidade. Doenças que geralmente têm maior tamanho, maior de 4 centímetros. Antigamente a gente até só dividia por 4, hoje em dia a gente já divide em subcategorias de 2 centímetros e vai avaliando. A gente identifica se essa paciente pode ou não realizar essas cirurgias. E doutora, para essas mulheres que estão aí, descobriram a doença no início, depois elas vão ter que fazer algum tipo de tratamento para fertilização, para conseguir engravidar? Então, depende da técnica que você realizar, mas de uma maneira geral, uma paciente que foi diagnosticada, fez o tratamento, é recomendado que seja feita o acompanhamento que a gente chama de gestação de alto risco. Quando a gente vai na UBS, vai no médico, ele fala: você tem uma gestação de alto risco ou de baixo risco? Alto risco, toda mulher que teve algum tratamento oncológico tem um fator de risco, então por esse motivo ela é de alto risco, e é feita a cerclagem, né? O que é isso? A gente faz tipo uma costura ali na parte final do útero para que quando a criança nasce, né, se a gente lembrar do parto normal, geralmente a criança nasce de cabeça ou até mesmo com um bumbum, né? E está sentada ali sobre o colo de útero para que isso não abra e ocorra o aborto ou que ocorra um parto precoce, prematuro. Para que isso não ocorra, é feita a cerclagem, que é essa amarração, né? Vários pontos que a gente dá ali naquela região para que se evite esses desfechos. Doutora, e quais são as chances desse câncer voltar após o tratamento? Então, depende de qual o risco que essa paciente apresentava no início. Então, por exemplo, se eu fiz um diagnóstico de câncer de colo de útero e eu passei por uma cirurgia, a chance de cura ela é muito maior, por exemplo, do que uma mulher que precisou fazer cirurgia e que posteriormente descobriu que precisava fazer quimio e radioterapia, por exemplo. Ou uma mulher que já descobriu uma doença mais avançada e que já precisou ir direto para quimioterapia e radioterapia. Então, isso acaba dependendo muito do risco inicial dessas pacientes para saber se elas vão ou não apresentar uma recidiva. Uma vez que você apresenta essa recidiva, o risco maior é nos primeiros 2 anos. Então, por isso que o acompanhamento ele é bem específico. Por exemplo, terminei, realizei a cirurgia, agora eu só volto no médico ano que vem, certo? Errado. Eu devo voltar a cada 3 em 3 meses nesses primeiros 2 anos, porque é onde ocorre o maior risco dessa doença retornar. Após o segundo ano, a gente já fica um pouco mais tranquilo, mas ainda assim nós mantemos um acompanhamento próximo até completar 5 anos. Ainda é importante falar que a gente faz alguns exames de rotina para que a gente veja se teve resposta ao tratamento, né? No caso de uma cirurgia, de estar terminando a quimioterapia, a radioterapia, e segundo, para identificar depois desse período, né, se teve algum retorno ou não da doença. O que inclui, né, aqui? Inclui avaliação ginecológica, que é justamente o exame ginecológico, inclui aqui alguns exames de imagem e exames laboratoriais. Mas, de novo, mais uma vez, é super importante que a paciente se conheça. Tá tudo bem comigo, não tô sentindo nada, de repente comecei com sangramento. Vai ver, né? Então a gente muda o acompanhamento conforme o risco da paciente, se ficou ou não alguma alteração por exames e também sintomas, né? Sintomas são importantes, sem dúvida. Doutora Larissa, como que fica a vida dessa mulher após o tratamento, após a cirurgia? Existe alguma terapia complementar que possa aí ajudar essa mulher a ter mais qualidade de vida? Eu acho que, na verdade, essa questão da qualidade de vida, Ana, ela começa a ser conversada quando a gente fala que vai necessitar de um tratamento ou quando faz o diagnóstico. É aí que a gente já deve começar a conversar sobre sobreviver, né? Sobre ter esse diagnóstico e conviver com ele e estar em acompanhamento. O que a gente precisa prestar atenção aqui no caso?
Dos pilares do acompanhamento é justamente a questões físicas, né? Então, por exemplo, fiz uma cirurgia, fiquei com dor pélvica, ou fiz a cirurgia e fiquei com um sangramento ou um corrimento, tenho alguma dificuldade para ir ao banheiro. Quando eu terminei o meu tratamento, eu tive necessidade de fazer alguma fisioterapia ou preciso de algum acompanhamento maior, isso tudo entra em questão. Então, por exemplo, como existe o risco da paciente desenvolver alguma dessas alterações, a gente recomenda que as pacientes troquem essas ideias constantemente com seus médicos durante o tratamento em si, e ao final dele, avalie a necessidade de fazer fisioterapia ou necessidade de fazer acupuntura, se a paciente tem dor, ou algum outro tipo de reabilitação funcional. Lembrando que uma das consequências do tratamento é justamente a disfunção sexual. Então, por exemplo, se a paciente está com algum desses sintomas, a gente indica o uso de dilatadores, acompanhamento com ginecologista, uso de lubrificantes, tudo isso entra em questão para que a gente possa melhorar a qualidade de vida dessas pacientes. Outro pilar seria a questão psicológica. Então, assim, a gente precisa ter um acompanhamento psicológico dessas pacientes. Afinal de contas, eu estou fazendo uma agressão ao corpo delas, né? Eu estou fazendo uma cirurgia, retirada de um órgão. Eu, além disso, posso estar fazendo uma quimioterapia, posso estar fazendo uma radioterapia. A radioterapia muitas vezes queima, né? Queima no sentido de sensação de ardor, desconforto. Então, isso abala o psicológico da mulher no sentido de segurança dela com ela mesma, de como as pessoas vão me olhar depois disso tudo, de libido, né, de não conseguir mais ter interesse naquele momento, ou até mesmo após a radioterapia, muitas vezes a mulher entra mais precocemente na menopausa, ocorre aquela labilidade emocional, um dia tá super feliz, um dia tá muito triste, um dia odeia, no outro dia ama. Então, para tudo isso, é importante que tenha esse acompanhamento psicológico e também a questão do medo, né, Ana? O medo de que isso retorne, o medo de fazer exames, o medo de retornar ao mercado de trabalho, de não se sentir segura, de não se sentir mais a mesma. Então, por isso que toda essa questão de autoestima e de como vai ser esse acompanhamento posterior, ele acaba sendo importante desde o início do diagnóstico. Receber informações, ter uma boa relação, estar aberto a falar tudo isso com o seu médico vai fazer diferença. E terceiro, e não menos importante, considerar modificar o seu estilo de vida, né? A gente sabe que a atividade física é importante, manutenção do peso, uma boa alimentação, a alimentação aqui que a gente fala, uma dieta não rica em gordura, açúcar, né? Uma dieta leve e buscando principalmente o equilíbrio. Equilíbrio emocional, equilíbrio na alimentação, em termos de nutrientes, equilíbrio também na nossa rotina, trabalhar, cuidar da família e fazer a sua atividade física. Então, todas essas questões acabam entrando na nossa conversa quando ocorre um diagnóstico de câncer de colo de útero, sem dúvida, para as nossas pacientes. Doutora Larissa, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no programa, no Saúde é Vida, abordando aí um tema tão importante, né, para nós mulheres. Muito obrigada. Eu que agradeço, Ana, e parabéns a vocês da TV Campinas, Câmara Campinas, por pensarem em trazer o Março Lilás e falar sobre esse tema tão importante mais uma vez. Obrigada. O Saúde é Vida fica por aqui. Obrigada ao pessoal de casa pela companhia. Lembrando que você pode conferir todos os conteúdos no YouTube da TV Câmara Campinas. E não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. A gente se vê no próximo programa.